Vamos ler. Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 25 a 33, diz assim: Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. 27. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Verso 31. O qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Verso 33. Assim, pois, qualquer de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Seguir Jesus é o mais excelente projeto de vida. E nesse projeto, Deus preparou a salvação em Jesus, nosso único Senhor e Salvador, para todos os homens. Não existe outra salvação. Mas ao mesmo tempo em que Deus oferece a salvação, é necessário que tomemos a decisão de largar a vida de pecado e rebeldia para servirmos a Deus, para vivermos em Jesus, de nós deixarmos que Deus trabalhe em todas as áreas da nossa vida. É por isso que o texto diz que Jesus se volta para essas multidões que o acompanhavam e coloca para elas com clareza a necessidade deste compromisso, desta aliança da nova vida, dessa mudança de atitude para quem quer viver com Jesus. E Jesus trabalha aqui nesse texto, pelo menos em 4 áreas: a área do relacionamento, na área dos valores que fundamentam a minha vida e a sua vida, do propósito da minha vida, e o último lugar é do meu espírito de determinação em relação à vida, a guerrear e a batalhar. A primeira área que Jesus diz que Ele espera uma mudança completa é a área dos relacionamentos. Você deve ter um amor supremo com relação a Deus. O amor a Deus deve ser maior do que os nossos relacionamentos familiares ou amizades. Lucas 14, 26, texto que lemos: Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos, as suas irmãs, não pode ser meu discípulo. É no sentido de você colocar o amor em relação a Deus, teu amor vertical, como supremo, em primeiro lugar, acima de qualquer amor horizontal.
É claro que quando você ama a Deus e você prioriza a Deus na tua vida, esse amor vertical, ele vai retornar em mudança tua com relação a teu pai, a tua mãe, teus irmãos, teus filhos e teus amigos, quando Jesus manda nós amarmos como Ele amou e amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus disse: você não pode ser meu discípulo se você condicionar o amor a mim com relação à condição que você tem de qualquer tipo de sentimento com relação a outras pessoas. Aqui está implícito que Jesus falou em outras partes da Bíblia: a alma do pai é minha, a alma do filho é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Aqui está implícito que todos nós, individualmente, temos um compromisso com Deus. Eu criei 2 meninos, junto com a minha amada Thelma. Hoje, dia 30, o meu filho mais novo, caçula, fez 29 anos. O mais velho, que é pastor, agora em agosto, dia 4 de agosto, faz 31 anos. O tempo passa, o tempo vai embora rapidinho. Parece que ontem eu estava vendo esse menino no berço. Hoje ele já está com meu neto. Meu neto já está com 5 anos. O interessante é que, por mais amor e dedicação que eu dei a eles, ou aos meus netos, mas eu devo entender que a vida deles é deles com Deus. A vida do filho não é do pai, a vida do pai não é do filho, a vida da esposa não é do marido não é da esposa. Nós não somos dono de ninguém, nós compartilhamos a vida uns com os outros. E um dos grandes pecados que nós cometemos é quando nós dependemos da vida de alguém para ser feliz. Casamos para ser feliz, temos filhos para ser feliz, ou os meus sonhos vão se realizar na vida dos meus filhos. A tua esposa não deve ser a tua felicidade. Se você casou para ser feliz, você está lascado. A nossa felicidade, o nosso amor, deve ser o Senhor. O amor a Deus deve ser maior do que apego à nossa própria vida. Final do verso 26, Jesus diz assim: se alguém vem a mim e não me ama mais do que a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O meu amor por mim mesmo não pode ser maior do que o meu amor por Deus. E observe que psicologicamente as pessoas se matam porque elas deixam de se amar, ou o valor próprio se torna tão pequeno diante da dor e sofrimento que ela imagina que morrendo ela vai deixar de existir e vai sufocar a sua dor. Mas ela esquece que a vida dela não pertence a ela própria, porque a minha vida não pertence a mim. A minha vida pertence unicamente a Deus, que me criou para adorá-lo, para glorificá-lo e para viver de acordo com seus propósitos. Mateus capítulo 10 é um texto paralelo, verso 38 e 39. Jesus, ele enfatizou mais ainda, que ele disse: quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. E quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Isto é, se eu amo tanto a minha vida, que eu me idolatro, eu penso em mim, não na adoração, no propósito que Deus me colocou para realizar. Quando eu vivo em função de mim mesmo, Jesus está dizendo que eu estou perdendo a vida, porque eu sou tão pequeno que eu não conseguirei dar destino à minha vida fora do propósito de Deus. Agora, quando eu digo, eu abro a mão da minha vida, daquilo que eu quero para mim mesmo, e eu me entrego a Deus, então Jesus diz: no ato de você
perder-se para Deus, na verdade, você está ganhando, porque você está renunciando-se a si mesmo e está dizendo: Pai, faz em mim conforme a tua vontade. Maria estava noiva, Maria estava perto de casar, Maria estava com o casamento marcado, tudo certinho, e Deus atravessou no meio do projeto, sem marcar agenda, sem anúncio prévio. O anjo apareceu e disse: você foi agraciada e escolhida, você será a mãe do Salvador. Ela só fez uma pergunta: como acontecerá isto? E o anjo explicou: descerá sobre ti a unção do Espírito Santo, e o ente que há nascer em você será gerado pelo Espírito Santo. Aí ela disse: cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Ela nem falou com José. O propósito de Deus na minha vida e na sua vida é maior do que qualquer outra proposta humana, e importa você viver para agradar a Deus. Em Lucas 10, 27, Jesus diz: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. O acróstico que eu chamo de café. Tome café todo dia: coração, alma, forças, entendimento. Se você tomar café logo de manhã cedo, amar ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, quando você se acorda com isso, você vai poder dizer que o Senhor Deus é o maior projeto da sua vida. Jesus foi tão prático nesses assuntos, que em Mateus 6, 24, ele disse que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Jesus só chamou de Deus a duas pessoas: o próprio Deus e o dinheiro. Porque o bem, a riqueza, é uma provisão e um dom de Deus na tua vida. Está lá em Eclesiastes capítulo 5, verso 20 a 24, que a riqueza é um dom de Deus para os propósitos deles aqui na terra, entre eles sustento da sua obra, cuidado da família, cuidado com os necessitados e carentes. Mas quando o teu coração se transforma em um adorador do bem, da posse, do poder, da propriedade, você abre mão de Deus, da sua família, da sua dignidade, porque o amor ao dinheiro leva as pessoas a servirem a um servo, a um senhor tirano, egoísta. Em 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Os nossos dias têm sido dominados pelo consumismo e pelo materialismo. A satisfação de que o prazer de comprar, de consumir, te leva a comprar alegria, como se você pudesse comprar felicidade em pílulas. O meu amor a Deus deve ser único. Em Deuteronômio capítulo 6, verso 4 e 5 diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não tenha outro Senhor na tua vida, nem a tua mulher, nem o teu marido, nem os teus filhos, nem um amigo, nem um colega. O único Senhor na tua vida deve ser Jesus. Quando eu amo a Deus, o amor ágape, verdadeiro, único, esse amor vem e banha a minha vida, e ele faz eu ter uma vida digna, correta, porque eu vou me relacionar de forma correta com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus amigos, com as coisas que eu tenho, com os bens, com o dinheiro, com a empresa, porque eu não vou idolatrar nada, porque o meu único Deus e Senhor é Deus.
Segunda atitude que Jesus espera que mude na minha vida quando eu entrego a minha vida a Ele: uma vida conforme os valores de Cristo. O texto diz, verso 27, e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Quem está dizendo que não pode ser meu discípulo não sou eu, está na Bíblia. Jesus está sendo taxativo, ele está dizendo, não pode ser meu discípulo aquele que não estiver disposto a tomar a sua cruz e vier após mim. O que é cruz? Cruz não é a sogra. A minha sogra é uma cruz, pastor, eu não conheço a minha sogra. Ou melhor, cruz não é esse bico de papagaio que você tem. Pastor, essa cruz desse bico de papagaio. Pastor, minha cruz é esse salário. Viver com salário mínimo é uma cruz. Pastor, tem uma cruz de uma dívida que eu carrego há não sei quantos anos. Isso pode até ser cruz, nesse sentido popular e até religioso que a gente fala. Mas esse não é o sentido do texto. Cruz aqui representa a minha renúncia a todos os valores, princípios, paixões e prazeres contrários à vontade de Deus. O que é cruz? É eu aceitar pregar minha língua, pregar minha mente, pregar minha mão, pregar meu pé, meu coração, minha alma, minhas emoções, raiz de amargura, o ódio, a inveja, o ciúme, tudo que não presta em mim, tudo que não presta, esses valores, princípios, paixões, prazeres, a partir de agora, eu decidi que eu vou viver conforme Jesus quer que eu viva. Observe que Jesus já carregou a cruz dele. A cruz de Jesus, que é a cruz da salvação, que é a cruz da redenção, que é a cruz da justificação, que nos libertou de toda a condenação e poder de Satanás. É esta cruz, eu recebi o poder da cruz. Mas Jesus olha para mim e diz, a minha cruz, eu já carreguei na cruz do Calvário por você. Mas se você quiser me seguir, você também tem que pegar a sua cruz. Que cruz é essa que eu tenho que pegar? É a renúncia. Nós temos a natureza, que a Bíblia chama de natureza pecaminosa. Davi disse, em pecado me concebeu a minha mãe. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você recebe a natureza de Cristo dentro da sua vida. Mas a natureza velha não morre não, ela continua lá. E essa natureza velha vai competir com a nova natureza em Cristo Jesus. Quando é que essa velha natureza vai sair da tua vida? Só quando Jesus voltar em glória e transformar o nosso corpo, e nós seremos libertos de uma vez por todas da presença do pecado. Agora, atualmente, quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu sou liberto da condenação do pecado. Isto é, eu não vou mais para o inferno. Eu sou liberto do poder do pecado. Isto é, Satanás não tem mais poder sobre a minha vida, a não ser que eu queira. Mas eu não estou liberto da presença do pecado. O pecado continua aí. A imoralidade continua aí. Os fuxiqueiros continuam aí. A internet, Facebook, o WhatsApp continuam aí. Você está quietinho na sua casa, aí entra o vídeo pornográfico que alguém manda para você. Esse vídeo vai mexer com quem? Com a nova natureza ou com a velha natureza? Vai mexer com quem? Por exemplo, alguém veio hoje para cá de carro, alguém te trancou aí no trânsito, aí você diz, Deus abençoe a tua mãe. A velha natureza quis colocar o braço para fora.
Jesus está dizendo: quer ter nova vida? Então você tem que pegar a sua cruz. Você tem que mudar de comportamento. Você tem que mudar de valores. Você não pode mais viver pela carne. Quem roubava não rouba mais. Quem mentia não pode mentir mais. Quem bebia não pode mais beber. Quem era glutão não pode ser mais. Quem era violento não pode ser mais. Por quê? Porque agora você não vai ser mais controlado pelo poder do pecado. Você agora vai ser guiado e dirigido pelo meu Espírito. E o velho homem, pastor, já está crucificado. Romanos capítulo 6, verso 5 a 7 diz assim: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Leia também os versos 11 a 12. Nos versos que eu li, de 5 a 7, Paulo diz: eu já morri com Cristo, já fui crucificado com Cristo. Satanás não tem mais poder sobre a minha vida. Mas nos versos 11 e 12, leia comigo aí. Olha a ordem que Paulo, através do Espírito Santo, dá para nós. Número 1, considerem-se mortos para o pecado. Ele diz: considerem-se mortos para o pecado. Repita comigo: considerem-se. Por que ele diz considerem-se mortos para o pecado? É uma decisão. Alguém vai mexer com você no trabalho, vai espetar você lá no trabalho, vai provocar você lá no trabalho, vai provocar ira, vai provocar imoralidade. Alguém passa perto de ti: só olha aquela mulher bonita que chegou hoje aqui, olha aquela secretária, olha aquele homem garanhão, oh, aquela belezura ali passando. Ou então uma proposta de dinheiro, de corrupção. Paulo diz: você agora tem uma nova natureza em Cristo. Então, considera que essa velha natureza está morta. É uma decisão. Diga assim: eu não vou deixar que a velha natureza domine sobre a minha vida. Segunda ordem que Paulo diz para nós, ainda no verso 11: não permitam que o pecado reine. Pastor, entreguei minha vida a Jesus, e agora o pecado não vai mais tentar reinar na minha vida. Vai, porque ela, na velha natureza, continua lá. A nova natureza gosta de oração, gosta de louvor, gosta da palavra de Deus. A velha natureza não, ela gosta de filmes, ela gosta de novela, ela gosta de jogo, ela gosta de bebida, de conversa fora, sem propósito, relacionamentos iníquos. É isso que ela se alimenta. E ela vai continuar trabalhando para reinar. E Paulo diz: não permita que o pecado reine. Não permita que o pecado reine. Terceira ordem de Paulo, pelo Espírito Santo, no verso 13, ele diz: não ofereçam os membros do corpo ao pecado. Quais são os membros do corpo? Minha mão, meu pé, minha boca, meu ouvido, meu olho. Você é crente, você é salvo, liberto pelo sangue de Jesus. Teu nome está escrito no livro da vida. Para que você pega o Facebook para estar falando mal da vida dos outros? Teu dedo está sendo membro do pecado. Você não tem nada o que fazer, vai conversar dos assuntos da tua casa com outra mulher. Eu, como pastor, vou dizer uma coisa para vocês: já vi vários casos de mulheres que perderam o marido porque ficam divulgando as falhas do marido, ou então as virtudes do marido. Aí as diabas ficam só ouvindo.
A tua língua está sendo instrumento do pecado. A tua mão está sendo instrumento de pecado. Deus tem um propósito na tua vida, mas o teu corpo não está agindo de acordo com os valores que Deus determinou para você. Paulo, ele diz: não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumento de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Aí ele diz, quarto lugar, ofereçam a si mesmos a Deus, e ofereçam seus membros a Deus. E olha que ele diz: instrumentos de justiça. Instrumento de justiça aqui não tem nada a ver com a justiça do Supremo, nem dos tribunais do Brasil. Não tem nada a ver aqui com judiciário. Quando a Bíblia fala de justiça, instrumentos de justiça, está falando da vontade de Deus. Você tem que viver de acordo com a vontade de Deus. Teu corpo tem que ser instrumento para fazer a vontade de Deus. Aleluia. Se eu quero viver uma nova vida com Cristo, eu devo alimentar a minha vida com os valores da palavra de Deus. Não me interessa o que o mundo diz, não me interessa o que a filosofia diz, não me interessa o que alguém da televisão falou. Hoje o mundo está dividido, de um modo geral, entre direita e esquerda, dos Estados Unidos, Europa até no Brasil. É esquerda, extrema esquerda, centrão, direita e extrema direita. Alguém chega comigo e diz: pastor, o senhor é da esquerda ou o senhor é da direita? Eu disse: eu não sou nem da direita e nem da esquerda. Eu estou crucificado com Cristo. Os meus valores são de Cristo. Eu vivo a palavra de Deus. Eu vivo os fundamentos de Cristo. Porque você não pode defender nada que o mundo defende. E eu, como igreja, eu como cristão, na minha casa, no meu trabalho, eu tenho que viver de acordo com os princípios, valores, fundamentos da palavra de Deus. Eu não posso defender o aborto, porque o aborto está contra a palavra de Deus. Por isso não posso defender ideologia de gênero. Quem quiser mudar de sexo, mude. Mas a Bíblia diz que o homem nasceu homem ou mulher. Deus fez o homem e a mulher, sua imagem e a sua semelhança. Deus criou macho e fêmea. Palavra de Deus. Terceira área da minha vida que Jesus diz que deve mudar. Se eu estou seguindo Ele, se eu quero Ele na minha vida, se eu quero a vida dEle em mim, é a área do meu propósito. Onde eu estou investindo a minha vida? Jesus diz, capítulo 14, versos 28 e 30, leia comigo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Torre é um grande projeto, uma grande construção. Por que Jesus não pegou uma chopana? Por que ele não fala de um homem construindo um casebre, um puxadinho? Porque seguir Jesus é como construir uma imensa torre. É você construir um projeto, uma construção para a vida toda. Você não pode convidar Deus para um puxadinho da tua vida. Jesus está dizendo que se você quiser segui-lo, você tem que decidir que viver com Jesus é como construir uma grande torre espiritual. Será a única edificação da tua vida.
Qual de vocês, pretendendo construir uma torre, o que é que você quer construir? Não, pastor, eu quero passar umas férias só com Jesus. Está aí o Covid-19, eu estou com medo de morrer, e eu quero fazer um puxadinho na minha vida aqui. Eu acho que não demora muito, só uns cultos, eu posso vir dia de domingo, eu posso dar, quem sabe, até uma oferta, mas desde que Deus não exija muito de mim, eu estou disposto a pagar algum preço. Jesus está dizendo, não serve. Eu tenho que ser o projeto da tua vida, eu tenho que ser a torre da tua vida, a construção da tua vida. Se você quiser me seguir, não haverá mais espaço na tua vida para construir nada, porque eu exijo todos os recursos. Olha, irmãos, escute bem. Seguir Jesus é você dar tudo para Ele. Ele requer tudo de você. Observe o que Jesus fala no verso 28. Todos os recursos intelectuais. Ele diz, não se assenta primeiro para calcular. Fala de mente, raciocínio, inteligência. Se você quer construir com Jesus, Jesus está dizendo, pensa bem, analisa bem, porque eu vou exigir todos os teus cálculos, toda a tua matemática, eu vou exigir todo do teu cérebro. Recursos financeiros, verificar se tem os meios para concluir. Projeto, meu projeto. Jesus está dizendo, eu exijo tudo que você tem, porque tudo que você tem foi dado por mim, pelo Pai. Tudo que é teu é meu. A partir de agora, nada do que você tem pode ser usado para bebida, para cachaça, para prostituição. Eu não vou financiar. Se você andar comigo, eu não vou financiar nada na tua vida que represente o pecado. Quem está entendendo? Tem meios para construir. Terceiro lugar, recursos físicos e o tempo. Ele fala no verso 29, tendo lançado os alicerces. Você vai construir, requer esforço físico, requer tempo. Quase em todo culto eu ouço alguém, ou vejo alguém que manda um bilhetinho para mim, ou coloca um bilhete no meu bolso, ou manda no WhatsApp, pastor, ora por mim, pastor, ore pela minha família, pastor, o meu filho, pastor, só pode conversar com a minha família, pastor, só pode dar um conselho para o meu filho adolescente. Tudo isso eu posso fazer, mas o alicerce é seu, a construção é sua, a oração tem que ser a sua, o tempo tem que ser o seu. Dedique-se à sua esposa, dedique-se a seu filho, dedique-se à sua família, dedique-se à oração, dedique-se ao jejum. Como é que você quer construir uma torre para Deus, se você não tem tempo para lançar o alicerce? Tem tempo para orar, tem tempo para jejuar. Analise o tempo de 24 horas da sua vida. O que é que você faz com o seu tempo? Nós estamos numa campanha para ler a Bíblia o ano todo. 4 capítulos, domingo, 4, sábado e 3 capítulos de segunda a sexta-feira. Você gasta no máximo 5 minutos para ler a palavra de Deus. Deus teve um trabalho tremendo. 1.600 anos, usando 40 e poucas pessoas. Colocou na tua mão a palavra escrita, mas você não tem tempo para ler. Como é que você vai edificar uma casa sem alicerce, uma empresa sem alicerce, uma vida sem alicerce? E o fundamento é a palavra de Deus. Recursos emocionais e morais. Verso 29 diz, não podendo terminar a construção. Jesus fala de exaustão, fala de esgotamento. Jesus está falando da possibilidade de eu não conseguir. Jesus fala da possibilidade de que eu vou me exaurir. E eu, como pastor, quantas vezes na minha vida já disse para Deus, Deus, eu não aguento mais.
Seguir Jesus é você contar com a possibilidade que sem a força de Deus você não é nada. E Jesus está dizendo aqui, não podendo terminar a construção, recursos emocionais, recursos morais. Essa pandemia, o sentimento da igreja aqui em Marituba esses dias era de luto pela perda dos irmãos que a gente teve. E alguém dizendo: e aí vocês perderam, a torre vai cair, não vai dar certo. Quinto lugar, recursos sociais. Verso 29, Jesus disse: todos os que virem, zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. O interessante é que você está lendo que aqui não é Jesus que está dizendo que ele vai criticar a nossa construção. Não é ele que vai dizer: começou a construir e não pôde acabar. Quem é que vai dizer? Quem é que vai dizer? Quem é que vai jogar pedra em você? É a sociedade. São aqueles que vão ver de alguma forma a tua vida caindo, sucumbindo, e vão dizer para você: olha, não valeu a pena viver com Jesus, não valeu a pena acreditar em Jesus. Se a gente ouve de dentro isso, quanto mais de fora do diabo. Construir uma torre com Jesus é você aceitar o desafio de sacrificar tudo e consagrar tudo a Ele. E não importa o que digam, não importa os defeitos que apontem em você, mas você vai fazer como Paulo, Filipenses capítulo 3, versos 7 a 11, ele diz: mas o que era para mim lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, por causa dele, por causa dele. Você pode falar isso? Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero, olha o que Paulo diz: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, e tomar parte dos seus sofrimentos, e me tornar como Ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não importa prédio, não importa apartamento, não importa dinheiro na caderneta de poupança, nem aplicação financeira. Eu quero é Jesus, eu quero é a volta de Jesus, eu quero é o céu. Se você não entrar nessa dimensão, você não pode ser seguidor de Jesus. Tudo é dele, tudo é para ele. Paulo fez uma declaração em Atos 20, verso 24, quando ele estava indo para Jerusalém, e ele foi avisado de que pessoas queriam matá-lo, e os apóstolos e irmãos tentaram dissuadi-lo para que ele não fosse para Jerusalém. Mas ele disse, Atos 20, verso 24: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Seguir Jesus é viver para Ele, é aceitar a proposta e o projeto dEle, o propósito dEle. Tem muita gente que não precisa de 70, 80 anos de vida, porque a vida não é medida pelo tempo que você vive. A vida é medida para Deus pelo propósito que você cumpre com a sua vida. A torre que Deus colocou você para construir. A irmã Marjorie, perdemos a irmã Marjorie. Alguém pode dizer, a igreja fracassou. A irmã Marjorie, coordenadora das mulheres, irmã Marjorie, advogada da cidade, a Covid levou. Quem olha por esse lado está dizendo fracasso total. Na visão de Deus, não.
concluiu a torre está pronta, sobe para receber o teu prêmio. Dedicou a vida. E uma das coisas mais lindas, depois do sepultamento da irmã Marjorie, acho que foi a Kelly, mexendo lá no escritório da irmã Marjorie, mandou a foto, disse: pastor, nós abrimos aqui a gaveta, e aqui na gaveta da mamãe, nós achamos o dízimo dela separado, a oferta para o terreno do Reserva Jardim, a oferta da Missão Boas Novas, várias ofertas, vários pacotinhos. Para quem você está construindo? Qual é a torre que você está construindo? Para quem é esse edifício que você está fazendo? 1 Pedro capítulo 2, verso 5, verso 9, a Bíblia diz: também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Verso 9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero construir uma torre para Deus, para a glória de Deus, a minha vida, o meu projeto, e dizer: Senhor, que o teu nome seja louvado. O meu tempo, meu recurso, minha mente, meu coração, meu esforço físico, tudo que eu tenho, até chegar a hora da minha morte, eu quero poder dedicar e dizer: Senhor, tudo é teu, tudo é para ti, para a honra e para a glória do teu nome. Quarto e último lugar, você quer uma nova vida com Deus? Então Jesus diz que você tem que ter o espírito de vencedor, você tem que ser um guerreiro. Verso de número 31 a 33, no capítulo 14, Jesus diz assim: o qual é o rei, que indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Jesus está falando que a nossa vida com Ele é uma vida de batalha. Nós temos que entender que existe um outro rei. Quem sabe quem é esse outro rei? É o diabo. Comanda milhares de demônios, milhões de demônios. Existe uma batalha no reino das trevas. Muitos são derrotados por ignorar ou menosprezar o poder e os intentos malignos de Satanás. Jesus diz que nós devemos vigiar e nos preparar diariamente para a batalha espiritual. O texto diz: não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000, porque Satanás não está só. Demônios, a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, potestades, contra os demônios das regiões celestiais, dominadores. Enquanto nós estamos aqui, há uma batalha espiritual, não só na nossa família, na nossa casa, mas na nossa cidade em Marituba, no estado do Pará e no Brasil. Há demônios lutando para dominar as mentes, os corações, demônios querendo dominar setores desta nação.
na autoridade e no poder do nome de Jesus, nós não negociamos condições de paz com Satanás. Olha o que diz o texto: caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Você não pode negociar com Satanás. Você não pode viver uma vida de fingimento, uma vida de hipocrisia. Você não pode viver uma vida de tormento, de sujeição. A Bíblia diz em Lucas 10:19: eu vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões, e todo o poder do inferno, e nada lhes fará dano algum. Que quando você entrega a vida a Cristo, você não aceita mais ser dominado pelo reino de Satanás. Jesus diz que você vai lutar todo dia, você vai lutar de manhã, de tarde, de noite, mas a vitória é tua. Jesus declarou: em breve o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. Romanos 16:20: em meu nome expulsarão os demônios. Jesus conclui dizendo: qualquer um de vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Jesus quer ser o primeiro nos teus relacionamentos. Jesus, Ele quer que você viva de acordo com seus princípios. Jesus, Ele quer que você construa um propósito e viva de acordo com esse propósito, segundo a sua vontade. Jesus, Ele quer que você enfrente este mundo e a Satanás pelo poder e pela autoridade do seu Espírito, e você será um vencedor. Ele deseja ser o único da sua vida. Ele deseja te dar tudo que o céu tem, mas Ele deseja que tudo que a tua vida tem, inclusive você mesmo, pertença completamente a Ele.